Gente, bom dia. Tudo bem? Gente, primeiro agradecer a vocês por estarem aqui. Estou muito honrado, muito feliz de estar aqui. Eu até comentei com o pessoal da primeira turma que eu fiquei até muito vaidoso de estar aqui hoje, tá? É feio a gente falar de vaidade, né? De arrogância, de tudo. Mas por que eu estou falando isso? Isso faz parte da palestra, comentar sobre isso. Porque o nosso tema de hoje aqui é conhece a ti mesmo. E se a gente não conhece a gente não consegue fazer diferença nenhuma. E todos nós que estamos aqui, sem exceção nenhuma, a gente está aqui para aprender. Se a gente não tivesse vaidade, se a gente não tivesse arrogância, se a gente não tivesse um monte de mazela, a gente não precisaria estar aqui. Mas realmente hoje eu fiquei muito lisonjeado de estar aqui. A gente na Capela do Sol, que é uma referência das Sete Lagoas, e na hora que eu vi a Norma e a Vanusa aqui, falei, eu não estou acreditando. Aí a espiritualidade pegou pesado. E são duas palestrantes, que eu até brinquei com elas, que eu tenho um pânico daquele povo tietano artista, né? Mas eu já parei elas um dia no estacionamento do supermercado de Santo Antônio, e eu não conhecia as duas ainda de pensar. Falaram, Norma, deixa eu te contar, eu já assisti sua palestra lá no Mensageiro, deixa eu te dar um abraço. Suas palestras mexem tanto comigo, que é fora da curva. E aí, vamos lá, e aí comentei dessa questão da vaidade e de tudo. À vontade. Essa é minha música inspiradora. Minha companheira lá do SEAC. E aí eu comentei da vaidade, porque a gente tem que entender que todos nós temos defeitos, gente. Se a gente tivesse perfeito, a gente estaria em outros planos. E esse papai que eu não quero voltar para a Terra hoje, gente, agradece se vier para cá, tá? Nós estamos na fase de transição planetária e nem sei se nós vamos ter esse merecimento de voltar para cá. E aí, eu quero hoje mais então um bate-papo com vocês. Eu não gosto muito desse papo de palestra, não. Eu acho que tudo é troca, tudo é aprendizado. E é um dia de cada vez. E a gente tem que entender que tudo são pegadas. E o tema esse ano são as pegadas do mestre. Comentei com o Tiago lá fora. Citei esse exemplo aqui hoje no primeiro momento e vou falar agora de novo. As pegadas são deixadas ao longo da vida. Tia Vera, ela foi minha professora no terceiro ano, lá do Arthur Bernardes. Eu, família católica, 2 anos no Opus Dei, missa diária, terço diário, confissão semanal, celibato, calo nos joelhos, de rezar terço e missa todos os dias de joelho. Hoje eu falo que eu sou um espírita católico, porque estou na casa espírita, estudo a doutrina, já participei de várias reuniões, de vários estudos, estou bem engajado com a causa, mas eu tenho necessidade de mim se comungar de vez em quando, porque está tudo bem, qual é o problema? E até hoje eu faço o nome do pai e beijo minha mãe. Quem me ensinou isso? Xavier. Porque no terceiro ano, 40 meninas abençoadas, gente. Se ela não rezasse o Pai Nosso antes, a gente tocava fogo na sala. E o que é um beijo? Um beijo é carinho, é contato, é acolhimento. E eu aprendi esse acolhimento do beijo com a Tia Vera, lá no Arthur Bernardes, terceiro ano. E essa pegada eu passo para frente. Então essa primeira pegada foi ela que me passou. E eu gosto muito desses bate-papos orgânicos. O que é ele ser orgânico? Deixa fluir, gente. Esse início já está totalmente diferente daquele primeiro que foi. E por que eu falo que é deixar fluir? A gente tem que sentir cada um. A gente tem que sentir a energia de cada um. Otávio. Desculpa, não me apresentei, né? Eu sou lá da SEAC. Eu frequentei o Mensageiros há alguns anos. E eu vou chegar nessa parte da história. Mas só para resumir, eu tive um burnout há um pouco tempo atrás. E eu estava na fase de dedicar a casa mais do que eu dava conta do que eu podia. Eu estava chegando lá toda terça e quinta e ficando lá de 6h30 até 11 horas da noite. Era reunião pública, estudo, mediúnica, palestra, aquela coisa toda. Sou casado com o Henrique há 14 anos. E eu trabalho em Betim, então segunda, terça e quarta a gente acorda às 4 da manhã, trabalho o dia inteiro, eu sou odontopediatra e conformo em crianças atípicas. Então a gente chega e aí nós dois fazemos uma pós em neurociência, ainda segunda, terça e quarta até 10 da noite, para dormir meia-noite, para acordar às 4, uma vida louca. E
Dona Rita, meu consultório era em frente, ia lá com ela via meu jeito de viver e como que a gente trabalha, né, Dona Rita? Foram 5 anos sem ter horário de almoço. E aí Henrique chegou para mim um dia e falou, tá, você está fazendo falta em casa. E tem hora que a gente tem que entender que a principal igreja nossa, o principal tempo, é dentro da nossa casa. E aí eu fui para o SEAC, porque lá era um domingo às 9 horas da manhã. E comecei a frequentar. Fui cheio de dúvida, no dia uma dor de cabeça gritando. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou do Mensageiros. Meu pai morreu de Covid, lá que me acolheu no Covid. Lá eu conheci o Cabaria, que me ensinou a atender esses pacientes atípicos lá na PAI. Lá que é minha casa. Minha cabeça doendo, eu não consegui prestar atenção nas palestras. Aí Flaviane me levou para a cabine de passe, sem saber praticamente nada. Me deu um passe. Minha dor de cabeça passou e me levou para a sala de tratamento. Na sala de tratamento eu recebi uma psicografia desse tipo, falando que sabemos que você é perfeccionista e se cobra muito, mas é necessário entender que o pouco no caminho de Deus é muito perante a eternidade. A sua decisão já foi feita e nós estamos do seu lado para te apoiar. A gente fala, a gente arrepia e lá hoje é minha casa e hoje eu tenho paixão por aquele lugar. Amo Mensageiros, mas hoje eu estou me identificando muito com o SEAC, como também me identifico. E eu escutei da Vânia e do Dari e eu concordo com ela. A gente não é de casa nenhuma, a gente não é da casa, a gente é da causa. Então, a gente tem que trabalhar pelo bem. SEAC é a Sociedade Espírita Allan Kardec, lá no bairro São Francisco. Mas aí o que acontece? Quando eu falo que eu gosto dessas conversas nossas orgânicas, pela primeira vez eu fiz o que eu tenho feito esse carnaval. A gente acha que a gente é insubstituível, né, gente? Cristiana tá aí, Carol, a gente quer dar salve e fala assim, e meu paciente? E se acontecer isso? E eu? Não sou insubstituível, gente. Se eu cair duro hoje, amanhã vai ter um grupo de mães falando assim, gente, o Otávio morreu, vocês têm alguém para me indicar? Gente, descobriram o João da Couve aqui, que é 10 vezes melhor que o Otávio. O Otávio vai ser esquecido. Se o Otávio for muito lembrado, ele vai virar o nome de uma rua, de um bairro novo, que ele nem vai morar nessa rua. Então, a gente não é nada. Igual é muito comum médico, dentista, advogado, algumas profissões saírem da faculdade e ser chamado de doutor. Nada contra com quem gosta, com quem não gosta, eu não gosto. Igual às vezes no consultório o povo chega e fala, doutor Otávio, dona Rita já escutou isso algumas vezes. Eu falo, doutor não, primeiro, eu ainda não tenho doutorado, até pretendo fazer, mas ainda não tenho. E segundo, eu não chamo ninguém de mestre, ou graduado, ou especialista. Tinha um professor na especialização que falava, Otávio, a gente luta tanto para ser chamado. Eu falei, pois é, mas a gente luta não é para ser chamado de doutor, não, a gente luta para tratar de ser humano, não luto por um título. E é o que eu falo com meus pacientes, eu não sou dentista, eu não sou nada, eu só estou. Se eu cair duro, eu sou o quê? Eu fui. Às vezes chega um pai lá no consultório, e aí eu falo, doutor não, é Otávio, é tio Otávio. Aí ele solta o doutor de novo, aí eu sempre tenho alguns enfeites na mesa, eu falo que isso aqui na sua cabeça vai dar um buraco que você nem imagina. Mas um doutor eu te ponho para fora. Porque nem pai você é, você só está. Se você cair duro, você é o que? Esterco. Você passou, a gente é só uma passagem. Então a gente tem que entender as pegadas que a gente vai deixar nessa vida. A questão da vaidade, igual eu falei aqui, igual o Luciano eu falei da vaidade, é feio mesmo, e vaidade é feio, mas a gente é vaidoso. A gente está disposto a sair de casa com um grupo de galatrol? Não, a gente não, nadinha, né? Que seja um gel no cabelo, que seja uma meia, um perfuminho, a gente dá uma piada, a gente não sai de qualquer jeito. Isso é zelo, gente, isso é autocuidado que a gente tem que ter. E aí, a gente tem que deixar fluir. Mas essa semana, voltando nessa parte, pela primeira vez eu fiz isso. Vou te falar, eu vou desligar o telefone. Meu telefone tem uma mensagem automática. Está escrito lá, desculpem qualquer transtorno. Ainda pedi desculpa. Desculpem qualquer transtorno. Estou ausente até o dia 18. Retorno dia 19. Mensagem automática. Senão o povo ainda acha que eu que respondi e vai continuando. E eu permiti me desligar de tudo. E aí, domingo, eu dei um bate-papo lá no SEAC, que eu também não gosto de ter uma palestra, que eu acho que dá distância. E é um aprendizado, às vezes eu estou mais aprendendo aqui do que passando qualquer informação. E aí, agora, essa mandou mensagem no sábado à noite, Otávio, palestra de amanhã, tá tudo certo? Falei, tá, não, vou fazer agora. Não, pode fazer o mesmo tema da capela de terça. Falei, que tema da capela de terça? Não tem nada pronto, não. E
Aí a Denise falou, tá, você fala isso com o Luiz, ele infarta. E olha ele passando ali agora na janela. Mas ele já sabe que o Otávio é doido assim mesmo. E aí ontem eu moro num sítio, essas flores são lá de casa, eu que planto, eu que cuido. Alguns de vocês vão ganhar algumas dessas hoje ao longo do nosso estudo. E ontem eu resolvi replantar minhas rosas do deserto, são 400. Por isso que minha mãe hoje pegou um tatu, são 500 orquídeas, 400 rosas do deserto, 160 palmeiras. Era um milharal, onde que é a minha casa, são 70 mil metros, essa área que eu cuido são 10 mil metros. Era uma fazenda do meu bisavô, que foi para avô, que foi para a mãe, que veio para mim. E eu sei da história de cada árvore. Tanto que eu falo, na minha ausência do meu marido, na ausência do meu marido é minha, é meu, e na ausência dos dois eu quero que ela se torne uma fundação com o único objetivo, que não tem o nome de ninguém, nem meu nem dele, e que não pode ser vendido. É para ser um local para crianças atípicas e que isso perdure sem homenagear ninguém, que é para uma causa e não para uma pessoa. E aí eu falei, mas tudo bem, a gente pega rápido. Na hora que acabar as rosas do deserto, a gente prepara o bate-papo da terça. E aí Henrique virou e falou, tá, voltou o filme que eu queria ver, tinha saído de cartaz e tá indo pro Oscar. E eu vou te pedir esse filme. Mas Henrique, você nega. Como que eu nego isso? A gente tá casado há 14 anos, a gente é muito parceiro. Henrique não é da doutrina, mas está sempre junto comigo, me apoia em tudo. Como que eu nego ele de ir no cinema no feriado, que ele está comigo o feriado inteiro, que está aqui comigo? Vamos! 8h50 a sessão. Falei, a gente chega em casa às 10, dá para preparar. Na hora que eu chego no cinema, que horas que o filme acaba? 2h40 de filme. Quase infarto, gente. Cheguei em casa meia-noite. Aí, o Luiz Fernando, extremamente organizado, me passou as referências bibliográficas todas. Aí eu cheguei em casa ontem, fui dormir 1 da manhã, peguei cada referência, peguei tudo certinho, imprimi, eram 7 páginas. Acordei às 5, fui para o consultório, ele é meu santuário, ali eu sinto minha paz. Falei, eu vou fazer uma leitura dinâmica, tá aqui, fiz. Eu falei, quer saber? Vamos embora para casa, tomar um café, vamos descansar. E vamos sentir o que faria para ser feito. Porque é sentir a energia de cada um. Eu sei o norte, e estudo, gente, é diário. A gente não estuda para uma cirurgia. A gente vai para uma cirurgia e a gente fala assim, peraí, a paciente Maria Carolina Silva está com essa cirurgia nessa região, deixa eu ver os exames dela. Mas eu não chego e falo assim, como que faz essa cirurgia? A gente tem uma preparação para aquilo. A gente tem a especificidade daquele caso. E um bate-papo numa casa espírita, a especificidade de cada caso é sentir vocês. É entender o que a gente está recebendo aqui. É entender o que a espiritualidade está passando para vocês e deixar fluir. E é assim que a coisa funciona. E aí, é para falar sobre as pegadas do Cristo. E para ela entender que conhece a ti mesmo. Como que a gente conhece a ti mesmo? E aí, no fim das contas, no estudo do Luiz, eu fiz a leitura dinâmica, mas o básico que eu vou usar é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que é, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí, qual que é, gente? Qual? Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Foi em cima da resposta que está lá no livro. Amém. Mais alguma sugestão? Está vendo como que é diferente? A outra turma falou umas 8 respostas, que a essência é essa, mas ninguém falou esse termo. A resposta é exatamente essa. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Gente, quem conhece a si mesmo, gente? Pouca gente. A gente conhece a casa. O orgulho não deixa, né? A gente nega nossos defeitos. Isso é que eu acho pior. Dificuldade, verdade, é defeito, né? Não, tá defeito mesmo. Já tem defeito. Sabe o que eu acho pior? Igual aí, quando a gente fala dificuldade e defeito. O que é dificuldade? É defeito mesmo. Eu tenho defeito. Eu não tenho dificuldade. Eu tenho defeito. Eu sou problemático nessa área. Porque o dia que eu falo é um defeito, eu não quero ter o defeito. Eu vou lutar para mudar. Agora é uma dificuldade falar, tá difícil, deixa aí, depois eu mudo. Eu sou defeituoso. E o que é um defeito? Pois é, o que é um defeito? Te devolvo uma pergunta. Eu tenho minha resposta, eu quero saber a sua. Para mim, a minha resposta, o que é um defeito? É aquilo que atrapalha a minha jornada. É aquilo que dificulta a minha caminhada. E o que é um defeito para mim, pode não ser um defeito para você. Por exemplo, isso aqui. O que vocês estão vendo na mesa?
Vocês dois não valem, vocês vão passar fora. O que vocês estão vendo na mesa? Eu tô vendo um mensagem maravilhoso, gente. O que mais? É a natureza. Não quero que fale só do belo não, tá, gente? Conjunto de vegetais. É uma lata de tinta egípcia. Eu quero é esse caminho aí. Um balde de tinta, uma mesa tosca com uma lata amarela. Tá vendo como que o defeito para um é diferente para outro? Isso aí foi o finalzinho do bate-papo. Hoje veio do início. Sabe o que é isso? É falta da gente conversar. Então, para mim, aqui o defeito, se eu for usar o defeito dessa situação, foi falta da conversa, falta de entender. O que é isso? Você lembra que eu falei que é tudo orgânico? Então eu saí lá de casa hoje falando assim, deixa eu organizar o que eu vou levar. Eu sei o que eu quero falar, mas eu vou pegando algumas coisas. Algumas coisas eu vou usar, outras não. A arminha de bolinha de sabão, você viu lá para fora? Norma é uma figura do espiritismo em Sete Lagoas, sambando com a mão na cintura com a sombrinha. Aquela sombrinha vai de casa, lá do consultório. Aqui vai ficar registrado para a posteridade. E o que é esse balde? Aí no outro grupo a gente falou, foi um arranjo, igual falaram também, um arranjo lindo. Aí a gente falou, é uma lata horrorosa, é uma mesa tosca. E aí, o que a gente tem que entender? O arranjo é lindo, né? Essas flores são da minha casa, eu que planto, eu que cuido, colhi para trazer para cá, para dar para vocês. E aí, eu amo cristal. Tanto que eu até brinquei na outra turma, que eu acho que eu sou o único que assiste aquela série Vidrados da Netflix. A ponto de quando acaba a série, eu mando e-mail para a Netflix e quando lança a próxima, eles me avisam por e-mail que está chegando. Que é de soprador de cristal, soprador de vidro. Então eu quero ir em breve para Poços de Caldas para aprender a soprar vidro. Os dois até falaram que eles querem ir para Veneza. Vamos para Veneza também. Talvez em novembro a gente fala. E aí o que acontece? Eu tenho jarras em casa bonitas para trazer, mas eu trouxe um balde. Sabe por que eu trouxe um balde? Porque eu acordei às 5 da manhã, eu fui para o consultório, aí eu paguei as flores que nem ia trazer, foi no impulso, foi rápido, e eu trouxe elas para cá porque eu faço alguns arranjos, não vou ser modesto, mas também não estou sendo orgulhoso nem arrogante com isso, eu faço arranjos lindos. E eu fui pegando esse jeito com os arranjos, porque eu faço eles para o consultório para quê? Chegou uma mãe que está mais sofrida, ô mãe, vamos ser sinceros, sua vida hoje está uma bosta. Leva essa flor para você. Tem semana que eu faço 7, 8 por semana. Porque hoje está tudo tão ruim. Se chegar em casa, pelo menos tem uma flor para você ver. Para ver que tem beleza, que tem natureza, que tudo passa. E que a flor bonita amanhã talvez vai estar morta. E aí eu quis trazer nesse balde para vocês entenderem o processo. O que sai da natureza, sim. E aí a Janaína, que estava aqui no primeiro momento, ela ganhou uma flor. E aí na hora de embora ela falou, eu vou deixar aqui. Eu falei, não, leva, senão eu vou distribuir, você vai acabar ficando sem. E aí eu usei essa parte dela. Falei, onde que você quer deixar a flor? No balde feio. Que para mim agora ficou mais bonito ainda. Porque a flor só vai ficar bonita porque teve o balde feio para dar sustentação. Porque o balde feio que está com água. É o feio que segurou ele. Então qual que é o defeito? O defeito ele é relativo para cada um. Não dá para relativizar cada coisa, relativizar tudo. Mas às vezes o defeito aqui é porque não está ornando. Porque o meu padrão de beleza não funciona. Mas esse defeito aqui é que está mantendo essas flores umedecidas para que elas possam durar e enfeitar a vida de cada um. Então é entender o dia a dia de cada um, entender a percepção de cada um. E aí, igual a Tia Vera lá na escola, Tia Vera, desculpa, eu vou usar muito seu exemplo aqui hoje. Por exemplo, Tia Vera, e eu gosto desses bate-papos, eu acho que a gente tem que ser uma mala velha aberta. Minha vida é muito exposta. Nunca pensei em me expor na internet do jeito que eu me exponho hoje. Nunca. Só que hoje virou um caminho sem volta. Mas eu me permito, quando eu não quero colocar nada lá também, eu coloco azar. E tá tudo bem. Mas há mais ou menos 3 anos atrás eu tive um burnout. Por que eu tive esse burnout? Eu estava meio workaholic. Eu cheguei a trabalhar 20 horas direto, sem parar para ir no banheiro, sem beber água, sem nada. Eu tenho paixão no meu trabalho. A maior parte dos meus pacientes são autistas, paralisia cerebral, cadeirante. Eu brinco que eu gosto de atender aquele que ninguém quer atender.
É paciente que já rasgou meu jaleco, que já me deu tapa na cara, é paciente que era de anestesia geral, é paciente que foi amarrado com corda, e que hoje eu atendo sem sedação, sem contenção, que às vezes eu demorei 20 consultas para ele sentar na cadeira, mas hoje atende sentadinho, bonitinho comigo, e tá lá certinho, normalzinho comigo. E até essa referência de normal, até nem gostei de usar essa palavra, mas no padrão esperado. E esses pacientes estão lá e eu gosto disso e essa é a minha paixão. E aí eu cheguei no ápice da minha carreira. Há 4 anos atrás, às vezes ligava um paciente novo, nem sempre a gente dá conta de falar não, porque as mães já ligam muito sofridas. E a mãe atípica, ela já chega machucada. Eu troquei de consultório agora, minha ex-secretária não teve como ir comigo, porque ela é secretária de uma médica também, e aí eu estou com uma secretária nova. Primeira coisa que eu fiz com ela, nós fomos semana passada para a palestra do Sandro Klinger, lá no Cine Brasil, na BH. Para quê? Era uma palestra que falava sobre o perdão. Eu queria que ela entendesse o quê? Perdoa as mães que chegam no consultório, porque a mãe atípica, às vezes ela vira uma franca atiradora. Ela está tão machucada, por causa das pegadas e das pisadas que ela está tomando, que ela bate sem perceber que ela bateu. Vocês estão lá no consultório, vocês veem. Ela tem medo de chegar aqui e o menino dela desregular e começar a gritar. E o que vão falar comigo? Esse menino não tem mãe, esse menino não sei o quê, cadê a mãe desse menino? Ninguém vai segurar, ninguém está vendo o que está acontecendo. E solta os nomes mais absurdos do mundo. Então eu falei, Valéria, essa palestra do perdão, para você entender que às vezes o ataque vai vir para a gente, mas ele não é nosso, só aconteceu de ter atacado onde ela sentiu conforto. E aqui no consultório é para sentir conforto. É para ser acolhido. E aí, nessa fase, nesse consultório que eu estava, eu cheguei num burnout, quase 20 horas de trabalho. E eu estava na fase de não pegar nem paciente novo mais, pegava um ou outro desses casos que chegavam. E aí meu marido, que é o Henrique, estamos casados há 14 anos, me passa no concurso. Ele era do Banco do Brasil, passou em outra empresa e teve que ir embora para o Rio de Janeiro. E agora? O que eu faço? Meu pai morre de Covid, me deixa uma avó de herança, com Alzheimer na cama. Pai é filho único, adotivo. Minha avó, minha paixão. Meu irmão mora em Santa Catarina. Sobrou eu, mãe e Henrique para cuidar de avó. Tinha dia que era eu segurando minha avó. Eu não gosto de nada, gente. De vômito, de sangue, de nada. Mas não me manda trocar uma fralda, não. Era eu segurando minha avó, a mãe descendo a fralda, Henrique ajudando e eu vomitando. Todos os dias. Todos os dias. Me deu uma esofagite de tanto vomitar, trocando fralda de volta. E como que eu vou embora para o Rio e deixo minha avó aqui? Aí nós fomos para Aracaju. Eu e Henrique tiramos uma semana de férias. Nessa semana de férias, na hora que eu entrei no banheiro, eu comecei a infartar. Não era infarto, não. Era o burnout. Nunca tinha tido aquilo. Só que eu sou tão razão que eu falei, calma, a dor do infarto ela tende a irradiar, minha dor está pontual. Faz igual você faz com seus meninos. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, passou, fui para a praia, não contei nada para ninguém. Cheguei em Sete Lagoas, eu fui para padre, pastor, pai de santo, para onde me mandaram eu fui. Mas eu fui para neurologista, psiquiatra, psicólogo, clínico, todos os médicos que me mandaram. E aí eu fechei um diagnóstico, TDAH, gritando, superdotação, com QI de 143 e Asperger, que hoje não se fala mais Asperger. Hoje é autismo nível 1 de suporte com altas habilidades. E a minha habilidade que veio, eu fiz o teste com a Mariana Cota, que para mim é uma referência, e a Mariana ainda comentou comigo no dia, ela falou, tá, você tem um toque de Midas. Pode ser uma maldição, pode ser uma bênção. Eu acho que tem os dois, tem um momento que é maldição e tem um momento que é uma bênção. É um negócio que chama teoria da mente. O que é teoria da mente? A grosso modo, eu leio a alma de vocês. Então é muito comum chegar amanhã no consultório e eu falar assim, ô mãe, deixa eu te contar. Seu filho está numa consulta de rotina, eu já te falei na primeira consulta que eu sou palpiteira, trivida e entrão, que eu vou pôr o dedo no seu nariz e você pode pôr o meu, tanto por isso que eu acho que eu encaminho tanto paciente para a Lu, que eu adoro a hashtag dela, Lu Sincera, que eu sou daquele tipo no consultório, e eu falo com eles, então eu vou pôr o dedo no seu nariz com carinho, com respeito, mas eu sei pedir desculpa. Então, qualquer coisa me fala, me põe no meu lugar, que eu vou recuar e vou te pedir desculpa. Mas se eu achar que eu preciso falar, eu vou te falar. Mas hoje, mãe, você não está bem, não. Vamos cancelar a consulta?
Tem câmera aqui, eu coloco a senha na câmera do seu telefone, você pode assistir seu filho pela câmera aqui na sala de brinquedo, a secretária vai ficar olhando, ou se você não importar, toma a cozinha tomar um café e pode levar seu filho, se ele puder escutar, mas vamos bater um papo? Ah, é terapia? Não, eu não sou psicólogo. É uma conversa, é um acolhimento. Não dá para cuidar de dente sem entender o contexto. Uma criança não chega no consultório, não entrega o dente e fala, toma, vai lá, cuida, depois você me devolve. Entra com o boleto, com a briga do pai, com a vizinha, com o palpite da avó, entra com tudo junto. E aí, eu consigo ler essa mãe. Minha secretária fala que eu gosto de fazer as mães chorarem. Não é. Eu consigo perceber que está doendo e põe para fora. Joga isso para fora. Mas isso é difícil porque às vezes a gente carrega junto para casa. Hoje eu estou aprendendo a chegar em casa e falar assim, calma, toma um banho, água lava, água leva, me deixa respirar. Eu tenho que ter minha vida de casado, eu tenho que ter minha vida de filho, eu tenho que ter minha vida também. Eu tenho que me permitir desligar o telefone. Foi quando eu fui para o Rio, que a Luciene Lessa, que é minha terapeuta, e falou, tá, você vai sair daqui e vai para o cemitério. Eu falei, você é doida? O que eu vou fazer no cemitério? Vai lá e lê as lápides. Tem a data que nasceu, a data que morreu e uma frase que alguém escolheu para a pessoa. Você é insubstituível só para você. Se você morreu, já foi. Vai viver sua vida. Eu sem condição, não estava com dinheiro na época. Eu tranquei meu consultório e banquei ele fechado 4 meses. Eu tinha um custo fixo de 10 mil por mês fechado. E banquei ele fechado. Sem saber se eu ia voltar para Sete Lagoas. Deus foi tão bom que com 4 meses Henrique voltou para Sete Lagoas. Eu voltei junto com ele. Mas foram 4 meses enlouquecedores. Tinha dia que eu amanhecia, saía do apartamento que a gente tinha alugado lá e eu andava 20, 30 quilômetros no dia. Porque ou eu andava, eu ia, estudava, ou eu enlouquecia. E essa é uma pessoa que mora num sítio agitado e tem um apartamento desse tamanho. Essa sala aqui cabia 4 apartamentos que a gente morava. De frente para o mar no Rio de Janeiro. E eu queria minha casa com minhas enxadas aqui depois do Jardim dos Piqui. Era muito melhor que Copacabana. E aí, por que eu estou contando essa história toda? Porque a gente tem que conhecer quem que a gente é. Então esse é o Otávio. Porque se eu não me conheço, eu não consigo me mudar. Se eu não sei meus defeitos, eu não consigo me mudar. Um defeito gigantesco do Otávio. Ele vai indo. Se é um hiperfoco, vai. Comecei com as rosas do deserto essa semana, de plantar elas. Henrique viu quantas vezes que eu tive que ir na rua comprar substrato. Eu fui em Belo Horizonte comprar substrato, era mais em conta, achei que ia dar, não deu. Fui na agropecuária comprar mais, não deu. Arrumei mais para levantar, não. Fui 4 vezes na cidade, comprei 4 porta-malas de substrato. Enquanto eu não plantei a última, eu não parei. Eu sei que faz parte do autismo? Faz, mas eu tenho que aprender a lidar. Porque senão uma hora meu marido não dá conta. E aí eu tenho que entender cada característica. E aí tia Vera foi minha professora, hoje eu não bebo, mas se eu bebesse ela ia ser culpada. Porque ela que me mandava ir para o mimeógrafo, que eu adorava buscar aquele papel cheirando álcool. Né? E aí eu lembro, e eu tenho contato com aqueles meninos que estavam comigo até hoje, com o Rodrigo, que a turma toda a gente ainda convive. E eu tinha fama de puxa-saco. E eu conto isso direto, eu falo, gente, eu não era puxa-saco, eu tive excelentes professores. E eu tive o privilégio de, no fim do ano, fazer uma homenagem para a tia Glorinha, que foi minha professora no CDC, que foi professora de muitas professoras aqui da cidade, que marcou a história de muita gente. O que acontece? Eu não era puxa-saco, muito pelo contrário. O autista ele é rasgado, e ele joga, e ele fala, e ele joga a verdade, e ele não vai ter muito menininha não. E se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto. Mas por que eu tinha fama de puxa-saco? Você só vai lembrar, minha letra era horrorosa, e ainda é. Passava a matéria no quadro, anotando aqueles dias de pó, de cal, na hora que ela acabava de escrever, eu já tinha acabado. Eu olhava para trás, para aqui e ficava assim, que povo lerdo. E ninguém tinha acabado, eu já tinha acabado. Então, ou ela me dava alguma coisa para fazer, ou eu ia tocar o terror. Eu no CDC, eu ganhei bolsa no CDC, quando eu saí lá no jardim, tia Conceição falou, não tira ele daqui, nós vamos pegar a bolsa, não leva ele para o Arthur. Aí na época ele falou, mas vocês vão dar para o outro filho? Não sei. Ah não, porque não faz para um, a gente não deixa sem fazer para o outro. Aí eu fui para o Arthur Bernardes. Mas por que vocês não dão ele bolsa? Porque ele com 5 anos ele é o chefe pagando, ele lidera a sala inteira. Eu era puxa-saco? Não. Tia Vera teve a percepção, talvez até inconsciente, que eu era me dava atividade de ir no mimeógrafo, de encher a garrafinha de água, ou eu ia tocar o terror na sala. Então isso foi a primeira pegada dela marcando minha vida antes do Pai Nosso.
Então ela conseguiu. E aí essas flores que estão no balde, que é um balde feio, eu faço questão, e é um privilégio. Eu nunca pensei que eu ia ter essa emoção de hoje. Essa flor aqui hoje, se eu não tivesse medicado, eu ia estar chorando. Mas então esse arranjo aqui, e para a gente fazer um arranjo, a gente faz bagunça, a gente suja um lugar, porque assim é a nossa vida, a nossa trajetória, a gente precisa de algo que nos corte, de algo que nos machuque, de ser chamado de puxa-saco, de apanhar, de às vezes de ter alguns problemas na nossa vida. Para quê? Para que de um balde feio, mas aquele balde feio que deu sustentação para a flor estar hidratada até agora, estou tremendo de falar de Tia Vera, que realmente é emocionante, só fez parte. E aí, eu sempre falo isso, das primeiras que perceberam quem que o Otávio era, foi assim, ó. Então, das primeiras que foram apegadas, a Tia Vera morava na rua José Eduardo de Paiva, e eu na João de Paulo, França. Eu lembro que eu olhava a hora de eu sair de casa, coincidia com o horário que ela saía, para eu ir caminhando com ela para Marcos Bernardes. E naquela época, Sete Lagoas, quando chovia, Zé Eduardo de Paiva virava um rio, que carro nem passava. Eu lembro de eu tentar coincidir os horários para pedir mãe para mãe ir com o carro lá para dar ela carona para levar a Tia Vera. Eu nem sei se ela vai lembrar disso. Mas então, Tia Vera, eu tenho um carinho com ela que, pra gente que acredita que tem outras vidas, eu acho que eu conheço ela até de outro. Porque o meu carinho com ela, desde o jardim, era um carinho quase que de filho. Com essas flores aqui, Tia Vera, por tudo que a senhora representa, representou e ainda vai representar para mim e para tanta gente. Porque na palestra, não, no bate-papo de semana passada, era sair para a Secretaria de Educação de lá, para as professoras, para eu falar com elas. Motiva, gente, porque vocês vão fazer diferença na vida de muita gente que vocês nem conhecem. E estava lá a Isabela Calazanas, que para mim é uma das melhores neuropsicólogas de Sete Lagoas, e a professora dela do Jardim de Infância. E eu falei, tá vendo essa moça aqui? Tem um monte de famílias atípicas que são acolhidas por causa dela. E a senhora talvez nunca vai conhecer essas famílias, mas ela só consegue fazer essa diferença porque a senhora foi professora dela. Então hoje, cada autista que era narrado concorda e que eu atendo hoje sem contenção, é por sua causa. Você fez parte dessa história. Pensamento assim. Obrigada, Tia Vera. E Tia Vera fez parte, gente. E isso, para mim, eu estou fazendo um estudo do Evangelho, a gente tem que começar a entender que quando a gente lê o Evangelho é um norte, que a gente tem que ler o Evangelho, tem que ler as obras básicas da doutrina, as outras também, mas o Evangelho é cada um de vocês, é cada um. A Luciana, que na hora que ela chegou, na hora que eu cheguei, que eu vi Luciana e Carol, eu falei com elas, falei, gente, eu tenho o maior orgulho de falar que eu fui atendido pelo pai de vocês, do início até nas últimas consultas. Eu lembro que eu cheguei para ele no final, e foi uma época que eu estava começando a ter algumas percepções da doutrina, e eu cheguei lá, vou falar rasgado, eu vim cá, eu tinha o João Paulo e a Larissa na época, e eu falei, eu vim cá, porque eu vou ser muito sincero com o senhor, eu acho que eu estou esquizofrênico, porque tem hora que eu sinto uns trem meio diferente, eu não sei se é mediunidade, eu não sei se é esquizofrenia, eu estou ficando doido. Aí ele virou para mim, daquele jeitinho de seu pai, que é a calma dele. Posso ser muito sincero? Eu falei, claro, eu tenho essa dúvida, tem mais de 60 anos. E aí, o que mais que eu posso te ajudar? Falei, não, minha ansiedade está gritando, eu não tinha fechado o diagnóstico ainda. Aí ele virou para mim e falou, ó, eu vou te dar esse remédio, prepara, tá? Porque esse remédio, sua ansiedade vai explodir. E depois nós vamos normalizar ela. Mas eu tenho que ser rápido, porque eu estou aposentando, tá? Então você vai ser dos últimos que eu vou cuidar. Mas, então, a gente faz parte da história de cada um. E aí, e essa história eu contei para ele nessa consulta. Meu irmão, quando ele nasceu, ele quase morreu no parto, ele passou da hora de nascer. Até os 4, 5 anos, Daniel só chorava 24 horas. E aí, até que um dia Daniel dormiu, naquele nervo, e acordou bonzinho, e é um doce até hoje. E é um geninho hoje. Mora em Santa Catarina, é funcionário federal, é minha paixão, é meu bebê. Quando ele me ligou com mais de 30 anos, que falou que estava namorando, eu comprei uma passagem de urgência e fiz a gente pegar folga no banco
E fui para Santa Catarina, meu bebê beijando na boca, que palhaçada que é essa? Com mais de 30 anos, meu menino? Não pode não. E fui para Santa Catarina. E aí seu pai, quando a mãe levou ele, que se achava gostoso, falava, quem ninguém resolve é Pedro Camilo. E aí, Daniel chegou lá em Pedro Camilo, e aí ele virou para a mãe e falou, olha, eu vou ter que falar de religião com vocês na consulta. E a questão é o seguinte, seu filho quase morreu no parto, não foi? E mãe não tinha contado nada. Foi porque seu filho não aceita a família que ele nasceu. Então, ele está num processo de adaptação, de aceitar a família que ele se encontra. O dia que ele aceitar, ele acalma. Enquanto ele não aceitar, nada vai fluir. Gente, a mãe começou a frequentar a casa espírita, Daniel tomou alguns passos, dormiu e acordou bom. E a coisa passou, e a coisa fluiu. Então, no Sete Lagoas, eu acho que a gente ainda tem esse privilégio. É uma cidade que está crescendo, mas todo mundo aqui, de alguma forma, faz parte da história do outro. Às vezes sem nem saber. Tanto que o negócio aqui me cansa ainda, tá? Você é filho de quem? Você é neto de quem? Que família que você é? Você é bom, mas é uma bosta. Porque tem hora que você fala assim, eu? Quem que eu sou? Eu quero ser eu. Só que quando eu falo que eu quero ser eu tenho que entender que eu posso ter a minha identidade e está tudo certo. Só que todo mundo tem uma história. Então, esse presente aqui, Luciana, não é seu. Esse presente é do seu pai. E eu queria que você entregasse para ele, para sua mãe. Porque todo mundo tem uma história. Só que a gente não pode ficar preso nela. Porque se a gente ficar preso na nossa história tem muito acerto, mas tem muito erro também. E em cada erro que a gente tem, é uma bola de ferro que a gente amarra no nosso pé, e se a gente ficar preso no erro, a gente para de andar e para de evoluir. Então ele é só para nos falar assim, ó, errou, tá? Vamos tentar não amarrar mais uma bola? Então, não é para ficar relembrando ele todo dia. Ele existe e ele passou. É a hora que eu falo que eu detesto a palavra culpa. Porque culpa eu carrego. Culpa é jogar a folha no chão. É fazer bagunça. Responsabilidade é eu saber que eu fiz a bagunça e que eu posso limpar essa bagunça. Eu tenho essa capacidade de reparar. Então, todo mundo tem história. E todo mundo tem responsabilidade com a sua história. E a gente tem a responsabilidade de honrar os nossos antepassados. Até porque, para a gente que está na doutrina, quem sabe até não sou eu um desses antepassados, né? Quem sabe não sou eu que está reparando. Por isso é tão importante o tal do perdão, tão difícil, né? A gente não perdoa nem a gente. A gente queria tanta máscara, tanta fantasia. Então, isso aqui é para o seu pai. E eu nem sabia que você ia estar aqui hoje, olha que eu falo do ser orgânico. E como esses convites vão aparecendo, eu tenho em casa um armário que é cheio das minhas quinquilharias no bom sentido. Olha, aparece um convite, eu falo assim, eu quero isso, a gente vai levando, e na hora que chega aquilo acaba tendo um sentido. Você quer para o seu pai. Respeita a minha história. Porque a história do seu pai, só ele que sabe o que ele passou. E esses dias eu vi você postando, vocês visitando a casa onde ele nasceu. E aí, é a história de cada um. Seu tio, Luiz foi meu professor. Foi um dos velórios mais sofridos da minha vida. A ponto de eu comparar com o velório, talvez, da minha avó, que foi pavoroso para mim. E me doeu muito, porque eu não fiquei sabendo da doença de Luiz. E Luiz, quando eu fui aluno dele no Herculino, a gente saía da escola e eu tinha um motorista, achava chiquérrimo, meu professor que tinha motorista, ele falando que ele não dirigia, que a coisa toda, e ele me levava para a casa dele, porque eu sempre gostei de planta, e eu ia para lá para ajudar a Ivanilde a mexer com as plantas dela. E Ivanilde, aquela mulher para mim, ela é fora da curva, ela é iluminada. Quando ela ia fazer aniversário, ela queria de presente era enxada, alavanca, paceta, era ferramenta. E ela podia querer uma joia, querer qualquer outra coisa. Não, fica à vontade. Mas ela queria uma ferramenta, ela queria trabalhar a terra, porque ela era professora, ela foi diretora do Ulisses. Então ela trabalhava a terra da vida de um monte de crianças. Então, talvez algumas coisas que seu pai passe, agora chega a fase da terceira idade, às vezes vem alguns vacilos que a gente não entende. Minha avó, a história da família dela nunca encaixou. No Alzheimer que ela contou as peças que faltavam para o encaixe. Então, estou falando isso não é para elas, não, tá para todo mundo que tem um idoso em casa. Quando não encaixar,
perdoa, dona Hilda. A gente tem que perdoar e falar assim, eu não sei o que essa pessoa viveu. Porque talvez aquela partezinha que está faltando para eu perdoar é a pecinha que encaixa que eu não tenho altura para ver. Tem um filme que chama Padre Pio. Só jogar no YouTube, Padre Pio, filme completo. Eu amo esse filme. Fez muito bem na minha vida esse filme. É um filme de mais de 3 horas. Mas tem um trecho, quem quiser ver só o trecho, é só jogar no YouTube. Estamos sentados em bancos baixos. É um trecho que conta o padre contando uma prática. Tinha uma mãe sentada na máquina de costura e a criança sentada no chão e olhando para o bordado, falando assim, que bordado horroroso, mãe. E a mãe pega aquela criança, levanta e mostra aquela criança o bordado. Fala, tá vendo? Ele é lindo o bordado. Você estava olhando do lado errado, você estava vendo do avesso. Você ainda não tinha altura suficiente para ver do lado certo, mas eu te carreguei e eu te levantei. Então, às vezes, para a gente entender uma falha de alguém, um defeito, que aquilo é um defeito, e às vezes não é um defeito, foi só um julgamento meu, porque eu não tive aquela peça. Então, vamos julgar menos e respeitar mais a história de cada um. Por isso que eu queria que você entregasse para ele. E agradecesse ele por tudo que ele representa na vida de tanta gente. E aí, gente, é a história que cada um vai vivendo. Porque o dia que eu começo a entender que todo mundo tem história, que todo mundo tem vida, que todo mundo tem tropeço, eu me melhoro. E o Otávio é esse que tropeça, que cai, que vai andando, que uma hora está aqui, que uma hora está ali, que vai ter um estudo talvez, que ele vai ficar 3 dias focado nele estudando, e vai ter o que ele falar assim, vamos tomar banho, Henrique, vamos? Sem levar nada. E deixa fluir. Tem hora que a gente tem que confiar. Quando eu li essa pergunta no primeiro grupo, teve uma pessoa que falou, olha, para a gente se melhorar, a gente tem que entregar e confiar. Eu adorei essa resposta. Só que a gente não pode também só entregar, confiar e ficar sentado esperando, né? As oportunidades vêm. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então a gente precisa confiar, entregar e fazer o seu papel. E entender isso aqui eu peguei hoje, do nada lá, quando eu estava saindo, eu atrasado, eu falei, Henrique, pega aquele pilão que fica lá. Aí ele pegou esse pilão, uma peça de decoração que eu em casa, eu não sabia nem se eu ia usar. Usei na primeira e vou usar agora de novo. Para que é pilão, gente? É para amassar, é para triturar, é para machucar. Não é para machucar na testa de ninguém não, tá, gente? Porque senão perde o réu primário, vai para a cadeia e perde algumas encarnações aí para replanejar, para reparar o mal feito. Mas é para triturar. Um grão de café sem amassar não tem sabor não. Alguém já provou? Lá em casa tem pé de café. Eu amo pegar aquele café vermelhinho no pé, chupar o café, aquele docinho, e até mastigar ele. Sabe para que ele serve? Dor de barriga. É laxante. Mas eu amo. Então o café sem triturar e verde, ele só serve para dar uma bela de uma diarreia. Agora, se espera ele secar, espera ele morrer, torra, tritura, passa na água fervente e coa, é saborosíssimo. Saborosíssimo. Olha o chá, a Luciana está aqui, e o bom dessa chavosa é isso, a gente pode usar os exemplos de quem está junto com a gente. Eu sei que a Luciana adora o chá. Das plantas que ela tem no quintal da casa dela também. Gente, quando você faz um chá, você se respeita, você respeita aquela natureza. Põe um chá e faz ele com raiva para você ver se eu te ajudo em alguma coisa. Quando você põe uma planta, você tem que pensar até na intenção. Quando eu estava apanhando essas plantas lá em casa, tudo que é mais sagrado, eu estava andando no quintal, esse aqui é o gengibre, ele é primo do gengibre. Se vocês pegarem e raspar aqui embaixo, tem um cheirinho muito parecido com gengibre. E eu estava apanhando falando, gente, estou levando vocês hoje para um bate-papo, para um lugar tão iluminado, que é lá na Capela do Sol, e vocês estão indo para lá para levar um pouquinho mais de luz, porque a luz de lá já existe. E aí, você põe com carinho. Agora, se você só corta, toma, faz até mal, gente. Me ajuda aí. É a hora que eu falo de cozinha, eu adoro a cozinha, mas eu cozinho no dia que eu quero. Porque na cozinha você coloca a cura ou veneno para uma pessoa. Não, você não está afim de fazer? Não faz não. A gente coloca sentimento, a gente coloca energia, e a gente tem que entender o que a gente coloca ali. Obrigado. Tá vendo o que eu amo ela?
E aí, O serviço é terrível. a gente tem que entender que ao longo da nossa vida vão aparecer várias ferramentas. Eu queria fazer o odontopediatra? Nunca. Eu na faculdade eu falava, o quê? Vocês estão doidos? O odontopediatra fazia exorcismo no consultório, eu tô fora. Criança atípica. Na época eu falava paciente especial. Tem pânico desse nome. Especial todo mundo é. Então, todos nós somos especiais. E quando eu falo especial, eu tenho que tratar de forma especial. Não, tem que tratar todo mundo da forma que todo mundo merece ser tratado, com todo respeito e carinho. Então não é porque, tanto que o nome atípico eu falo que a gente só usa ele porque é necessário. Porque infelizmente o respeito, algumas gerações para frente ainda não vão ver. Então tem hora que você precisa de ter o respeito para esfregar na cara. Tanto que igual o Otávio. O Otávio é atípico, eu brinco com meus pacientes que eu sou doido com laudo. Eu precisava disso? Não, mas eu fiz até por causa dos meus pacientes. Eu tive que fazer minha carteirinha, eu tenho essa ideia. É a carteira de identidade da pessoa com autismo. Mas a gente tem que entender que todo mundo merece ter o respeito da melhor forma possível e da forma que tem que ser. E aprender a respeitar cada um. Só que nem sempre a gente vai dar conta de fazer da melhor forma. Só que os recursos vêm. Então eu estou usando os exemplos do que eu vivo, mas eu queria que cada um transformasse isso para a sua vida. Para quem trabalha na oficina, para quem trabalha na sala de aula, para quem trabalha na cozinha, para quem trabalha no hospital, para quem trabalha no banco, para quem trabalha onde for trabalhar, os recursos acontecem. Lá no meu consultório mesmo, naquela hora que teve o samba ali fora, eu cheguei lá com guarda-chuva, com leque, com tudo isso. O que é isso aqui, gente? É recurso pedagógico, é recurso terapêutico do consultório. Dona Rita era minha vizinha. Tanto que um dos motivos de eu mudar lá do prédio, primeiro que eu precisava de expandir um pouco o tamanho do consultório, porque hoje eu tenho uma sala sensorial, tem todo, estou esperando a visita de Chavela lá, porque ela faz parte da história. Espero em breve. E aí, para que é isso? Tem criança que chega lá que vai perceber um ambiente diferente. Primeiro que não vai ver ninguém de jaleco branco. Ou vou estar com um pijama de uma cor diferente, ou se for jaleco, de uma cor só, verde, azul. Não sou dos bichinhos também não, tá? Já basta que tenha muito colorido, eu sou mais sóbrio, apesar de ser barulhento. E aí ela já tá aquela coisa ali diferente, mas ele tá nervoso. E aí eu preciso acalmar aquele menino, eu preciso trazer ele para minha realidade. Aí ele tá lá, e tá nervoso, e tá brigando. Aí tá, você quer saber? Deixa eu te contar uma coisa, você tá muito chato. Aí o menino já regala o olho. Aí, na hora que ele viu que eu só falei tá muito chato, não tem nada, ele começa a fazer bagunça. Aí a gente abre o leque de uma vez, fez barulho, ele não esperava, porque eu não tinha nem visto o leque, estava aqui para trás. Ó, deu um pulinho ali agora. Assustou, na hora que ele assustou, falei, sabe para que é isso? Tá me dando calor, tá me dando raiva já dessa chatice sua, sabe por quê? Tem um bicho comendo seu dente. Você não viu a barata que saiu aí agora, não? E ô mãe, deixa eu te contar, mãe, eu não tô bravo com ele não, tá mãe? Isso é técnica, chama modulação vocal. Porque a gente tem que explicar pra mãe o que está sendo feito. Senão a mãe vai sair lá assim, fui notada e gritou com meu filho. E não é gritar. Até pra gente chamar a atenção tem que ter carinho. Chama modulação vocal. Mas ó, vamos fazer o seguinte, senta ali na cadeira agora. Vamos sentar lá que eu quero ver essa baratinha do seu dente. Aí ele chega, abre, aí eu tenho uns bichinhos de borracha na gaveta. Aí eu dou um jeito de pegar um bichinho sem ele ver. Falei, aqui, peguei. Pega, segura. Eu jogo no chão, dou um pisão no bichinho. Falei, matei. Agora você vai levar ele para casa e coloca ele num copo d'água. Você vai ver o tanto que ele cresce. Ele ia crescer esse tanto dentro da sua boca. É um bichinho que põe na água, ele cresce 6 vezes o tamanho dele. Acabou. Aí tem a bola de cristal na minha mesa. Pequenininha. Ó, tá vendo essa bola? É ligada na bola da fada. Cada vez que você não escova o dente, minha bola apita da fada também. Se ela apitar, você não ganha presente da fada. Mas eu ganhei do Papai Noel. O Papai Noel é amigo da fada e ela é fofoqueira. E não vai ganhar. Aí ela fala, mas sua bola não funciona. Eu sempre sei alguma coisa da vida da criança, porque no Instagram eu sempre conto alguma coisa, eu dou um jeito de perguntar amanhã antes. Eu falo, você quer ver que eu sei? Isso, isso e isso. Aí eu já ganhei o menino. E aí eu falo com a mãe, mãe, se quiser pirraça em casa, você vai filmar e me mandar. Aí me manda o filme, na hora que eu tiver um tempinho, eu faço um filme chamando a atenção dele. Acabou. Tá escovando.
Parei de tampar buraco de dente do menino, parei de tampar dente. Agora eu trabalho como? De 4 em 4 meses, ela está lá bonitinho fazendo limpeza. Eu falo, mãe, virei o que eu queria, seguro de carro, pagar para não usar, para vir cá e fazer prevenção. Está correto. De 12 pacientes por dia, às vezes na semana eu faço uma restauração. Por quê? Mudar a cultura. O que é isso? São os defeitos que nós temos, que a gente tem que corrigir. Só que essa cultura vem de gerações. Que dia que o brasileiro escovou dente? Isso é evangelho? É evangelho. É a gente entender que são reencarnações inteiras, para a gente às vezes mudar uma característica nossa. E aí esse menino já virou de casa, ele já está cansado de você, você já virou lorota, e ele começou a virar adolescente. E aí mudando de fase, aquele defeito não tem mais. E adolescente é chato de mexer, não é fácil. Adolescente me dá 10 meninos bravos, daqueles mais bravos, do que um adolescente bonzinho. Mas a gente dobra eles também. Aí eu viro para o adolescente, eu tenho que entender que mudando de fase. Aquele primeiro defeito, como você perguntou lá no início. E o defeito? Qual que é o defeito? Aquele já não existe mais. Porque ele hoje já sabe que ele tem que escovar. Só que o adolescente, ele é onipotente. Ele acha que ele dá conta do mundo. Aí eu vou chegar e vou falar aqui, olha, deixa eu te contar uma coisa. Estou cuidando de você desde pequenininho, né? Só que agora eu não sei cuidar de você mais não. Preciso que você me ensine a cuidar de você. Se eu te trato como criança, você pode não falar, porque você é educado. Você tem que falar isso, senão ele ia falar. Você é educado, mas você vai falar assim, ô idiota, você não viu que eu já entendi? Mas se eu te tratar como adulto, às vezes você não entende. Então me ajuda. Como que é para tratar de você? Você quer que a cadeira sobe com mágica ou sem mágica? Porque você já sabe que a mágica era eu que fazia. Acabou, ganhei a confiança dele, ganhei o respeito dele. Então, gente, a gente tem que entender cada ferramenta que a gente tem para cada contexto e para cada característica. Só que não é para os outros, não é para a gente. Porque a gente preocupa muito. Como que eu vou fazer para mudar isso no fulano? Gente, vai doer, tá? E se doer, pega que é seu. O defeito do fulano, você só viu o que você tem. A gente só vê o que é espelho. Se não fosse espelho, a gente não via. É indiferente. Provavelmente quem achou o balde feio já colocou uma planta num pote de requeijão em casa. Então, a gente vê defeito naquilo que incomoda a gente. E se hoje eu não coloco um pote de requeijão, porque aquele pote de requeijão me incomodou. E que bom que incomodou. Que bom. Mas eu fui sair hoje, Henrique olhou para mim e falou, nossa, Otávio, mas esse tênis está velho, está feio? Falei, Henrique, azar, cheguei nos 40, ele é confortável. O outro está bonito, meu joelho dói. Quero nem saber, gente. Nós passamos da fase já teve a fase do ser, do ter e do parecer. Hoje eu quero ser quem eu sou. Eu não preciso esconder nada de ninguém hoje mais não. E sabe que horas que a gente descobre que a gente começa a fazer alguma diferença? Quando eu tive esse burnout, quando eu falei, isso, meu joelho deu uma lesão. Tá, gente, por isso que eu vou sentar, porque eu não doendo. Não posso dobrar também. É para o tênis. Aí eu estou com a precatinha hoje. E aí o que acontece? Quando eu tive esse burnout, eu fui com o Henrique para um curso lá em São Paulo e eu entrei num hotel. E não foi fácil não, tá, gente? A gente olhar para os nossos defeitos, para as nossas características dói. A gente entender as nossas mazelas é sofrido. E aí eu estava lá no hotel, Henrique foi para o curso dele, eu fiquei no hotel nesse dia. E me deu uma crise de choro, e eu chorei. Eu sou neto italiano, né? Então a gente bate a mão, é barulhento, tudo exagerado, tudo muito. Quase que Viviane, né, Viviane? E aí, o que acontece? E aí, chorei, aí eu peguei o telefone, coloquei encostado na janela do quarto e comecei a fazer um vídeo para mim. Já tem uns 3 anos. E eu nunca assisti esse vídeo, tá? E eu não quero assistir, nem vou assistir. Por que eu não vou assistir? Porque eu sei que eu não concordo com um monte de coisa que eu falei lá que hoje já mudou. Porque eu não sou aquela mesma pessoa daquela época. Só que esse vídeo ainda tem ajudado algumas pessoas. Então eu vou querer mudar. Deixa lá, se está funcionando. Tem gente que está naquele estágio que eu estava naquela época. Amanhã a gente não vai ser quem a gente é hoje. É área de rir, nunca vai ser a mesma. E aí com esse vídeo, no mesmo dia que eu postei, aí eu fiz esse vídeo e no ímpeto eu postei lá no YouTube. No dia seguinte tinha 2.000 visualizações. No mesmo dia uma mulher me mandou mensagem falando que ela ia para o auto-extermínio naquele dia, que ela só não foi por causa do meu vídeo. Passou mais de um mês e meio, me chega uma família no consultório, falando um monte de coisa que não precisava de ser falada na frente do filho,
E no fim da consulta, essa família se apresenta para mim como uma mulher que tinha me mandado aquela mensagem. Mas eu falei assim, meu Deus do céu, me ajuda, me socorre, me tira dessa sala que eu não sei nem o que eu faço. Minha iniciativa lá, eu vou falar que ó, a consulta está cancelada, estou desmarcando meus pacientes de amanhã e eu quero vocês aqui amanhã à tarde. Para fazer terapia, não. Terapia de casal, não. Mas eu preciso entender vocês, até para ajudar o filho de vocês. Chegaram no consultório 3 horas da tarde, saio 6h30. Hoje é aniversário do filho deles, vai eles, eu e ele. E eles têm um carinho gigante comigo. Depois disso, já foram 7 casos de pessoas que me mandaram mensagem falando de evitar um autoextermínio por causa desse vídeo. E aí dá para voltar atrás? Não. Hoje é em torno de 300 mil visualizações por mês nas redes sociais em geral. Por que eu estou falando isso? Para me promover? Não ganho nem um centavo com isso. Nem quero. Quando é algum treinamento em alguma empresa maior, em algum lugar que remunera essas palestras ou algum treinamento para famílias atípicas, que é algum lugar que tem que ser remunerado por alguma normativa, o valor que eu recebo é todo revertido em cesta básica para instituições que trabalham com famílias atípicas. E o que é isso, gente? São as pegadas. E são pegadas que eu deixo? Não. São pegadas que a vida vai construindo. São as pegadas que Pedro Camilo plantou lá atrás. De falar assim, a gente tem que aceitar a família que a gente nasceu. São as pegadas da tia Vera ensinando a fazer o Pai Nosso e mandar buscar no bibliógrafo. São as pegadas da Dona Maria Helena, que quando eu descobri que minha mãe ia ter que fazer uma cirurgia de urgência, quando eu estava mudando o consultório, uma cirurgia particular com valor alto, que ela virou para mim e falou que, ó, tá na hora não, mas se você precisar eu posso te ajudar até com algum valor. É a Dona Rita, que estava lá no consultório, em frente lá do meu consultório, e quando via que eu estava assim, ai, você está exausto, tá tudo bem? E ela sempre com essa carinha boa. E quando eu fui estagiária lá na Cidade de Deus, ela era assistente de saúde bucal lá, e me socorria lá. É quando eu venho aqui na Capela do Sol, e eu falo assim, gente, que lugar agradável. Então, pegada, gente, são os detalhes. Pegada é quando a gente passa num lugar e às vezes esquece um livro. E é igual isso aqui. Para que eu trouxe isso? Vocês lembram da época que a gente fazia bolinha de sabão com pau de mamão? Com talo? Era uma delícia, né? Por que a gente parou de fazer? Porque a gente vai perdendo a graça. E a gente vai perdendo o encanto. Só que esse encanto não pode deixar de existir, não. Era tão gostoso isso. Subia no pé de mamão, caía, o leite vinha no machucado, ardia, a boca ficava áspera com a língua grossa do detergente. Era bonito, né? Era romântico. Aí hoje, a gente vai ali no camelódromo, compra isso aqui, é lindo, mas na hora que acabou a pilha, o que a gente faz? Joga fora. Quem dera que a gente jogasse fora só o brinquedo? A gente está jogando fora ser humano, casamento, filho, amizade, tudo hoje está descartável. Para vir para cá hoje, eu falei, para poder gravar, eu preciso abrir espaço no meu celular, porque foto antes era 12, 24 ou 36 poses. Eu tinha dinheiro para o filme e dinheiro para revelar. E quando ia revelar, costumava salvar 5 fotos e cada uma parecia um monstrinho, mais monstrinho que o outro. E a gente ainda tinha carinho daquela foto. Para vir para cá, eu fui esvaziar meu telefone, tinha mais de 11 mil fotos. Se eu precisar de alguma dessas, eu não sei nem que foto está ali. Juro para vocês, na hora que eu vi aqui, deu vontade de deletar tudo. Não sei nem o que está. Então, a gente tem que começar a se valorizar mais e entender as entrelinhas. Então, por que sempre que eu faço esses bate-papos, eu gosto de dar isso aqui? É um postal. E é um postal com o Pequeno Príncipe. Por quê? É lindo a gente pensar no Pequeno Príncipe e viajar no rabo do cometa, não é? Vai lá. Vai viajar no rabo do cometa. Põe a mão no ferro de passar quente, para vocês verem que delícia que é. Queima, né? Imagina o que o Pequeno Príncipe não passa para viajar no rabo do cometa. Mas a vida do outro é bonita, né? A gente não sabe o que ele enfrenta. A gente não sabe o que ele passa. Então a gente tem que se colocar mais no lugar do outro. E outra coisa, a gente tem que entender essa frase aqui. O amor é necessário, mas somente o amor não basta não. Entrega e confia. E minha atitude? Onde que ela está? O que eu estou fazendo? Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E adianta eu ter a foto no celular e não olhar? Eu tenho que ter o papel. E eu preciso expor as minhas mazelas? Se quiser, fique à vontade. Se não quiser, está tudo bem também.
Então, para que é isso aqui? Prega na geladeira, coloca na agenda, na carteira, escreve, queima, faz o que quiser. Mas quando chegar em casa, ou um dia que sentir à vontade, quando estiver sozinho, pega esse papel e escreve, se vocês quiserem. Qual que é a minha sugestão? Escreve o que eu quero mudar na minha vida. Qual pegada que eu deixei que eu não queria ter deixado. Qual que vai ser a minha responsabilidade para melhorar ela? Ou qual pegada que eu quero deixar e que eu ainda não deixei? Qual a gratidão que eu posso ter na minha vida? O que eu vou fazer de diferente na minha vida e na vida dos outros? Então isso aqui, gente, eu queria deixar com cada um. Marilena, agora a senhora vai ser minha ajudante. Um para cada um. Eu sei que a gente pediu da lição dessa ajuda. E aí, qualquer coisa, gente, tem aí meu celular particular, tem contato, qualquer coisa. Nessa vida a gente não é nada não, mas às vezes é um abraço que a gente dá, que a gente dá diferença. Vocês lembram que eu falei que eu gosto da coisa orgânica? Mas ser orgânico é uma coisa, ser desorganizado é outra, e eu detesto desorganização. Então até o orgânico tem que ser planejado. E todo bate-papo que eu faço, eu gosto de distribuir semente de girassol. Só que dessa vez, eu me permiti tanto descansar nesse carnaval, que eu não fiz os pacotinhos de girassol, e eu não ia trazer. E como eu fui juntando tudo, nas minhas bagunças de bate-papo, tinha 2 pacotinhos, um ficou para o primeiro bate-papo e o outro sobrou para esse. E aí essa semente de girassol, o que eu vou fazer com elas? Eu vou deixar com alguma pessoa daqui. E o que eu peço para fazer com essa semente de girassol? Para plantar em casa? Se quiser plantar, pode plantar. Mas tem um monte. Então, planta uma naquele canteiro na frente da casa, planta uma no lote vago, sabe por quê? A gente faz diferença para quem a gente nem conhece, para quem a gente nem imagina. Será que a tia Vera já imaginou que ela fez diferença para algum paciente que eu atendi? Talvez ela nunca pensou nisso. E quantas vezes que eu já estava lá no consultório, tem dia, gente, que não é fácil não, tá? Luta no hospital, ela sabe, tem dia que a gente vê uma criança morrer, eu estou na fase, gente, acho que eu nunca peguei tanto paciente em fase terminal, gente. É sofrido. Eu peguei uma criança esses dias que para ela alimentar, ela alimentava com a sonda gástrica, ela tirou a sonda, geralmente fecha sozinho, dessa criança não fechou. E na hora que ela alimentava, o ácido estava vazando. Na hora que ela ia alimentar, a mãe estava ficando com a luva, com o dedo no lugar, para não queimar a barriga da criança. E essa criança está em fase terminal. E aí a mãe chegou no consultório e falou comigo, não tem mais o que fazer. E aí a médica pediu para eu vir até você para fazer a aplicação do laser na boca para mucosite, estomatite e para a gente tentar dar ele dignidade nas últimas semanas de vida de dela. E essa criança, uma hora que a mãe chorou, ela virou para mim e falou, mamãe, você está chorando por quê? Quem está dando sou eu e eu vou morar com o papai do céu, por que você está triste? E aí, você está no hospital, na pediatria, ela sabe, a criança em fase terminal, ela dá tapa na cara da gente o tempo inteiro. É um trem impressionante, gente. Parece, não vamos dar um nome de anjo, não, porque eu acho que fica até pesado para eles. Mas eles nos ensinam tanto. Nessa hora, eu falei, eu só tenho que ir no banheiro. Eu fui no banheiro, chorei. E aí, como os recursos vêm, e aí, depois que eu fui no banheiro, a tristeza saiu no xixi, a gente volta de palhaço, brincando, rindo, fazendo bagunça, pulando, e esquece a tristeza e tenta mudar. E aí, nesse dia, uma pessoa lá do Mensageiros, que era a casa que eu frequentava, me mandou as fotos de um girassol que ela tinha plantado na rua da casa dela. Isso me melhorou tanto meu dia. Essa pessoa nem sabia que esse dia tinha sido um dos piores dias que eu poderia passar no consultório. Foi um dia muito triste para mim, muito pesado, de muito aprendizado. E o aprendizado às vezes dói. Então isso aqui, quem ganhar essa semente, eu queria que levasse e plantasse. E essa semente eu vou deixar com uma pessoa que eu adoro essa pessoa. Só de eu falar isso, ela já sabe quem que é, porque ela é tão louca quanto eu. Né, Liliana? E ela é tão louca quanto eu, que a gente está dentro de uma casa chique, então a gente tem que ter respeito. Então vamos falar bobagem, mas bobagem com respeito. Ela faz caminhada na Norte-Sul, e é o meu caminho da roça de todo dia. Aí eu passei um dia, e ela estava caminhando com o fone no ouvido, toda lá rebolante, e eu dei um berro, daqueles berros, gostosa! Só que tinha um carro parado do meu lado, uma mulher com o vidro aberto. A mulher achou que eu gritei e foi para ela. A mulher olhou para mim com uma cara tão ruim, e Henrique ria desse jeito. E aí, ela fingiu que não viu e continuou olhando. Aí eu mandei mensagem para ela, falei, égua, eu te gritei desse jeito, eu passei vergonha e você ainda me ignorou. Sabe qual foi a resposta dela? Eu estou tão acostumada a ser chamada de gostosa na rua que eu nem olho.
Então, gostosa! Olha só, Você separa que eu tô aqui quietinho no meu Não é? silêncio. já que você sabe que ele mexeu com você, Tinha que me tirar do meu então silêncio. leve seus girassóis, sua flor e floresce onde você quiser. Amor, te amo demais. E eu tenho Mas então, gente, a gente tem que entender que nessas bobaginhas do dia a dia, que a gente vai fazendo as diferenças da gente. Talvez nesse dia, essa mulher que ficou com raiva que eu gritei gostosa, ensinou para a filha dela que se alguém gritar gostosa na rua, é uma falta de respeito. E com isso ela protegeu a filha dela. E nesse dia, eu entendi que Viviane, além de tudo, tem uma autoestima lá em cima, né, gostosa? Não é? E mais nunca eu vou gritar, eu vou gritar mocreia. E talvez ela hora que gostosa, ela está acostumada. E aí, gente, eu queria que cada um escrevesse nesse papel o que quer mudar, o que quer fazer. E eu queria que vocês também falassem um pouquinho. Porque quando fica uma turma muito calada assim, se tiver alguém de educação vai entender. Quando está todo mundo calado, já sabe disso. Ou é porque está bom demais, ou é porque está ruim demais. Então, se alguém quiser fazer qualquer colocação, levanta a mão, pode falar, pode ficar à vontade. O que está falando aqui hoje para você é uma responsabilidade grande, dá um frio na barriga. Né, dona Viviane? Eu quietinho aqui, gente. A gente não pode ir lá no seu consultório, não? Pronto, ser atendido. Não, pode ser atendido. Vamos lá, o que acontece? Eu atendo criança e eu atendo as famílias das minhas crianças. Por que eu não abro consultório para todo mundo? Porque, não estou falando isso com arrogância, nem com nada, mas a minha agenda, graças a Deus, é muito apertada. E se eu for abrir, primeiro a gente não consegue ser especialista em tudo. E aí, se eu for abrir demais, eu vou acabar deixando crianças que não tem outras pessoas para atender na mão. Mas se a senhora quiser, a senhora atende. Mas a gente tem as exceções que a gente abre. Senhora não, desculpa, gente. Ela detesta te chamar de senhora. É você ou senhorita, tá? E aí, essas flores, eu não quero voltar com nenhuma dessas para casa. Então, para que é isso aqui? Isso aqui são pegadas. Eu quero deixar com vocês, vou dar para algumas pessoas daqui. Quem quiser ficar com ela para si, fique. Agora, quem falar assim, hoje, eu queria pedir desculpa para alguém. Eu queria agradecer alguém. Eu queria fazer a diferença na vida de alguém. Multiplica. Leva ela para algumas pessoas. O Senhor olha para a gente com uma carinha tão boa, que a gente se sente tão valorizado por olhar para o Senhor, isso é importante. Mas deixa eu te falar. Você está fazendo uma mudança em mim. Porque pela primeira vez eu estou ouvindo alguém se referir a um outro homem como seu marido de uma forma normal. Então você está mudando isso em mim, está deixando uma pegada. Porque eu sou preconceituoso até hoje. E a partir de hoje eu vou deixar assim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sabe o que aconteceu comigo? Quando eu formei no Donos, eu falei que... Aí eu criei um Instagram profissional. E nesse Instagram profissional que eu criei, eu falei, eu vou criar um profissional, porque imagina um gay atendendo criança, né? Pode pegar mal. Aí quando foi, só que eu sempre fui muito prático e muito razão. Quando foi, uns 2, 3 dias depois, eu virei e falei, quer saber? Se alguém não quiser vir em mim por causa da minha opção sexual, desculpa a expressão, gente, foda-se, vá para outro lugar. E aí eu cancelei o meu pessoal e deixei só o profissional, que lá tem minha vida com o Henrique. E aí, eu sempre fui muito prático com isso e muito rasgado. E aí, existem os X9s, né, gente? Em todo lugar. Tem uma coisa hoje que chama grupo de WhatsApp de mães. E aí, o grupo de WhatsApp, ele destrói ou ele constrói qualquer profissional da saúde. E aí, teve uma mãe que mandou uma mensagem, pediu indicação de odontopediatra, e aí uma mãe me indicou. Aí essa mãe respondeu lá, gente, vai no Otávio, ele é ótimo, apesar de ser homem. Qual que é o preconceito? Ótimo, obrigado. Qual que é o preconceito de um homem atender uma criança? Aí nesse dia, eu falei com ela, solta uma brincadeira lá e quebra o gelo. Fala assim, não, ele é gay, talvez tem 50% feminina aí que atenda a parte que ela precisa. E aí, é a hora que eu falo que a gente tem que agradecer.
O que é agradecer? Agradecer as gerações que passaram antes da gente. Porque para eu ter essa coragem de falar com tanta naturalidade, que isso para mim hoje é muito normal, quantos gays, quantos travestis que não foram assassinados lá atrás? Hoje, no Brasil, um homossexual é assassinado em menos de 24 horas por dia. Então, todos os dias morre um. Então, eu fico muito feliz quando a gente sabe que mudou um padrão. Porque é nessas mudanças que a vida vai seguindo. E é nisso aí que eu sou grato a tantos que passaram, a tantos que sofreram, a tantos que na década de 80 pegaram HIV e morreram abandonados porque não tinham quem cuidasse. Eu fui numa peça no Rio um tempo atrás, de uma médica infectologista. Se quiser eu te empresto esse livro, Luciano, Carol, é lindo. É uma peça que fala, é uma médica infecto contando sobre os homossexuais nos hospitais na década de 80 e 90, que ninguém sabia direito nem como que era. Ela fala, gente, não era uma luta pela morte, era uma luta de vida, era uma luta para viver. E hoje a gente tem que fazer essa diferença. E tem hora que o preconceito está até na gente. Na minha formatura de odonto. Minha formatura foi tão emocionante. Eu formei em junho, mas o baile foi em outubro. O baile, a colação, a parte simbólica, né? Essa é sua. Ai, obrigada. Não é? Obrigada. Nada. E aí, o que acontece? Na minha formatura, eu fiquei tão emocionado. E aí eu tinha comprado, formei em junho, em outubro eu tinha comprado um carro zero. Azar se era uma parcela até minha aposentadoria, mas eu tinha comprado meu carro. Eu comprado para eu pagar, olha que chique. E aí eu estava naquela emoção. Ainda bem que tinha a beca para colocar por cima da roupa, né? Que minha roupa estava toda vomitada. De ansiedade, me deu uma crise. Eu vomitei o carro inteiro e minha roupa inteira de ansiedade. E aí, o que o cerimonial fez? O cerimonial virou e falou, olha, quem vai entregar o diploma vai ser 2 familiares. Geralmente os pais, o irmão, quem que for. Aí o meu ia ser minha mãe e meu irmão. Em que eu vou colocar lá em cima, meu marido, no auditório, com 2.000 pessoas assistindo. E eu estava sempre foi atrevido. E aí eu não dei conta. Aí o que eu fiz? Aí na hora lá eu virei para o cerimonial e meu marido fez parte da minha história. Porque eu sou administrador também. Eu com 21 anos eu morei dentro da floresta amazônica. Eu era financeiro da construção da mina de cobre lá no Pará. Então depois de Carajás eu ficava 3 horas lá dentro. Eu fiz odonto mais velho. E quando eu resolvi fazer odonto eu estava casado. E aí eu falo, literalmente eu gigolei. Eu fiquei 5 anos sem comprar uma cueca. E Henrique me ajudou nessa fase. Tanto que por isso quando ele falou assim, tô indo pro Rio, eu fechei meu consultório com minha avó doente e falei, companheira, FDP, e vamos junto. E fui junto com ele, é meu parceiro de vida. E aí fui pro Rio com ele. Então como que eu, Otávio, estou com essa pessoa que me ajudou na faculdade de odonto. O curso de odonto é um curso muito caro. Os materiais a cada semestre é 6, 7 mil reais em material. Então, assim, é um preço absurdo, chega a ser desumano que a gente gasta. Depois que eu formei, nós ficamos 2 anos pagando empréstimo ainda. E aí eu lá em cima, lá no palco, chamava meu colega na minha frente. E eu seria o próximo. Eu cheguei para a menina do cerimonial e falei que são só 2 pessoas para entregar. Mas você vai colocar um nome aí agora, porque se você não colocar, você vai ver o barraco que eu vou fazer lá em cima. Desse jeito. Qual o nome do meu marido? Henrique. Aí subiu minha mãe, meu irmão e Henrique. E Henrique me entregou o diploma. E é o negócio que eu falo, quando é natural, é respeitoso. E lá em cima, com 2.000 pessoas, ele me entregou o diploma e eu dei um beijo nele. Foram 2.000 pessoas nos aplaudindo. E hoje eu faço questão disso. E aí, de vez em quando, meu Instagram tá lá e assim eu publico, eu falei, não é com o intuito de ganhar nada, mas eu publico a nossa vida lá para fazer diferença. Porque o preconceito ele tem que ser trabalhado. Você quer ver uma coisa? A gente adora viajar. Eu falo que eu não faço questão de roupa, de carro, de nada. Eu gosto de comer bem, de passear. E a gente viaja muito. Todo hotel que a gente viaja, a gente coloca os nossos nomes, faz o check-in antes, o preparatório todo, avisa que é quarto de casal, aí a gente chega na recepção, avisa que é quarto de casal, confirma. Na hora que chega lá, tem que voltar, gente, vocês colocaram 2 camas de solteiro. Que saco! Toda vez eu chego lá cansado e não posso falar assim, eu vou usar o banheiro? Não vou, porque provavelmente eles não vão nem juntar a cama, eles vão trocar o quarto.
Então, gente, o preconceito tem que ser trabalhado para ele ser mudado. Porque às vezes é uma coisa assim, fala assim, mas qual que é o problema? É só trocar de quarto? Mas a gente chega a viajar assim, umas 8 vezes no ano. E aí o que acontece? 8 vezes no ano tem que trocar de quarto toda vez? Então a gente tem que entender que é o acolher. Isso é pro gay, é pra mãe atípica, é pro gordinho. Vamos lá, eu estou indo no mesmo caminho do senhor, nós estamos ficando com a piscina rasa. O que é que a gente que é mais calmo vira? Referência. Está ali perto do Carequinha. Otávio, eu acho que quando a gente vai se conhecendo, vai estudando, tendo os conhecimentos também, nós vamos percebendo que nós somos muito preconceituosos. Com a gente mesmo. A gente pensa assim, não, eu não sou com essa questão de homossexualismo, mas eu sou, por exemplo, um preconceito nosso espírita. Muitas vezes chega um palestrante e é ele. Não quero outra pessoa. Então, olha, a gente nem ouviu o palestrante, porque eu acho que nós somos assim. O que você busca, você acha. Porque não é buscar aquilo que você está aberto a mensagem dele. E outra coisa também, quantas vezes na sala de passe tem pessoas que escolhem, não, eu não quero ficar com ela, vou para outra. Então eu sou passista para não constranger a pessoa, nem eu me sentir constrangido, eu fecho os olhos. E aí na hora que eu abro os olhos, a pessoa já está sentada. Se eu quis sentar ou não. Então acho uma forma de respeitar a pessoa. Agora outra coisa, eu não poderia deixar de falar que a gente, quando a gente recebe elogios, a gente fica muito vaitosa, a gente fica muito feliz, emocionado. Mas a responsabilidade cresce muito mais. Porque aí porque você está semeando. Né? Aí a gente tem mais cuidado com o que a gente semeia. E tem até uma frase também do Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsáveis por aquele que é cativo. Eu tenho certeza que pelo meu caminhar, no meu profissionalismo, deixei pessoas, pais, insatisfeitos comigo. Mas eu sou humana, eu errei, hoje eu aceito isso, não tem como corrigir o que eu fiz lá. Mas a partir de hoje eu posso ter mais cuidado. Como eu vou sair daqui desse encontro? Como eu vou sair da sala agora? Como eu vou na casa da minha família? Como é que eu estou deixando? Às vezes eu saio com raiva, eu chego em casa e falo assim, não tem jeito. Gente, eu preciso, peraí. O que você às vezes não fez com alguém que se foi, começa a fazer com isso que está presente. Começa a mudar o jeito com eles, a oportunidade que Deus escolheu. E às vezes, como você falou, às vezes pessoas que a gente nem conhece, Deus nos usa para passar uma mensagem dele para eles. Sabe? Então, eu tenho uma experiência com a minha netinha, em que ela nasceu com um lábio mais claro que o outro, bem destacado. E ela com 3 anos, ou 3, 4 anos, ela ficou tipo vovó velhinha. Por que eu nasci assim? Gente, a Vera já é vovó. Não, é porque eu era interessada, era assim, mas pela idade, porque eu dei aula mesmo, eu era na adolescência. Eu não tinha formado, não. Ah, mas eu sou adolescente ainda. Aí ela falou comigo assim, aí gente, olha o que vocês verem. Eu falei com ela assim, sabe por quê? Porque eu e o vovô, nós estávamos precisando de mais alegria na vida. E aí nós fizemos uma oração, pedimos a Deus que nos trouxesse alegria. Mas que era para trazer uma alegria como um sinal. E você chegou. E esse é o sinal de que era você, a nossa alegria. Você falou antes assim, se alguém tivesse alguma pessoa precisando de uma flor, podia dar para outra pessoa. Eu tenho uma amiga que está fazendo aniversário hoje, ela está mal, muito mal, porque perdeu o pai agora recentemente, e ela está mal psicologicamente, precisando tomar atitude na vida do ponto. Eu, se pudesse, eu gostaria de dar uma energia dessa para ela. Você vai levar. Essas flores agora, eu deixei para o final, eu acho que vai dar para todas as damas. Se não der, tem uma outra lembrancinha que você vai para casa. A sua não tem como eu não te dar, uma sua específica, que você faz parte da minha história, a gratidão que eu tenho por você é gigantesca. Essa é sua. E essa dela. E essa dela. E tô te dando outra hoje. A gente tem que aceitar.
E aí, construindo um consultório novo agora, uma pessoa me deu um presente e falei, fulano, você quer dar, mas não quer receber. É uma coisa que eu tenho trabalhado em mim. A gente tem que aprender que a gente tem direito de receber também. Né? Até para a gente permitir para que o outro nos ofereça. Se der, a gente volta cuidando. Senhora, o senhor vai fazer um doce, o senhor já. A sua. Gente, deu para todas. Gente, foi por exato para as mãos. E agora, vamos adoçar o dia, né? Não? Obrigado. Ganha mais um? Uai, a senhora aguenta logo.